Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos felizes de estar aqui mais uma vez com essa responsabilidade. Sabemos da nossa limitação, não estamos em classe de aula, como nós estamos acostumados, né, em debatermos, fazermos as perguntas, discutirmos junto com os nossos alunos. Isso é muito bom, muito interessante. E as perguntas, as dúvidas, tirarmos as nossas dúvidas. Mas, por esse momento, vamos tentar aprender alguma coisa da Palavra de Deus da forma que temos esses recursos, né? Estamos felizes de estar aqui mais uma vez, como já disse, estudando aí a segunda lição da nossa revista, A Universalidade da Obra de Cristo. E essa revista que traz na sua capa a vida de Paulo. Paulo foi um homem fantástico, né? Um homem que a gente tem algumas informações que a gente vai ver mais à frente, mas um homem que proporcionou o privilégio a cada um de nós de conhecermos melhor a Cristo, conhecermos melhor o que é a Igreja de Cristo. E a lição de hoje, então, já tivemos a lição domingo passado com o pastor Tiago Rubim, a lição de hoje, que é a lição 2, quero convidar você aí em casa a ler a lição, a ler o texto bíblico, a anotar aí, porventura, alguma dúvida que você tenha ficado, quem sabe em alguma oportunidade possamos conversar juntos e avançarmos no conhecimento da obra e da Igreja de Cristo. Então, a universalidade da obra de Cristo. O texto básico, Romanos 1, 18, depois Romanos 2, verso 12, quero pedir que você possa ler em casa aí, a gente não vai fazer isso aqui agora, para a gente avançar um pouquinho, temos pouco tempo. O pastor Isaldino Gomes, em memória, né? Um homem de Deus, um homem que foi usado para nos abençoar nesse tempo e abençoou muitas outras pessoas. E temos o privilégio de ter um material que ele escreveu e nos proporcionou. Então, para a gente começar a lição 2, a universalidade da obra de Cristo, eu gostaria de começar a falar um pouquinho sobre o autor, Paulo, né? Não o autor da revista, mas o autor do texto bíblico, né? Romanos em especial. Falar sobre Paulo é algo ao mesmo tempo fácil e ao mesmo tempo difícil. Paulo é autor praticamente de 50% do Novo Testamento. Praticamente 50% do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Paulo perseguiu os cristãos, Paulo presenciou o apedrejamento de Estevão, por exemplo. Paulo teve seus altos e baixos, mas vale a pena lembrar que Paulo fazia tudo em nome de uma causa, em nome de um pensamento, em nome daquilo que ele acreditava. E é interessante a gente tirar esse aprendizado aí também negativo na vida de Paulo, né? Esse aprendizado que ele nos ensina. Paulo realmente vestia a camisa daquilo que ele acreditava, daquilo que ele entendia ser o correto. Por mais que esse correto fosse coisas erradas por um determinado período, mas graças a Deus que teve um encontro maravilhoso com Jesus naquele caminho para Damasco, teve uma experiência ímpar ali com Deus, e a partir de então, Saulo torna-se a Paulo, esse novo homem que tem agora um foco em anunciar o Evangelho de Cristo para todas as pessoas. Muito bem, sobre o título, falamos sobre Paulo, sobre o título da nossa lição, segunda lição, a universalidade da obra de Cristo. Universalidade vai nos dar a ideia de que o sacrifício de Jesus, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, foi para todos. É universal. A gente vai ver na revista, em alguns comentários que você possa ler, a gente vai perceber que Paulo foi um grande defensor dessa universalidade. Até mesmo naquela época, existia uma ideia de que o Evangelho era para poucos. O Evangelho era em especial para os judeus. Mas a gente vai ver o apóstolo Paulo
ao longo do estudo, nosso pequeno estudo aqui, a gente vai ver que o apóstolo Paulo, ele foi um homem levantado por Deus para trazer à memória de todos daquela época de que o Evangelho, a universalidade do Evangelho, precisava ser algo real na vida deles e que eles precisariam urgentemente pensarem grande, pensarem em reino de Deus e não pensarem que o Evangelho era somente para um povo, no caso, os judeus. Muito bem, avançando aí na nossa revista, eu estou aqui com o celular aqui, e estou avançando aqui também, a gente vai para a introdução. A introdução, eu quero destacar uma frase logo no comecinho aí da introdução. Você pode ler toda a introdução em casa, aí você vai presenciar isso. E a introdução, a frase que eu destaquei para a gente pautar é a seguinte: o homem de Tarso tornou o homem de Nazaré matéria de culto no mundo inteiro. Bom, é fácil a gente compreender isso, né? Que esse homem de Tarso, que era Paulo, tornou o homem de Nazaré, que era Jesus, matéria de culto no mundo inteiro. Porque graças a Paulo, irmãos, graças ao seu trabalho, ao seu amor à obra, o mundo inteiro pôde conhecer, pelo menos o mundo da época, né? O mundo inteiro da época pôde conhecer quem era Jesus. Aquele Jesus de que algum tempo atrás ele perseguia, mas agora ele anuncia. Há um tempo atrás ele destruía os conceitos, mas agora ele construía novos conceitos, uma nova teologia, uma nova forma de pensar, a forma correta de pensar, a forma correta de mostrar o verdadeiro Deus. Então a introdução vai trabalhar essa ideia de que Paulo foi esse homem que levou Jesus a ser conhecido por muitas e muitas nações, pessoas. Temos em seus livros as histórias das viagens missionárias. Convido você também a ler, e a gente começa a perceber o empenho, o trabalho, a dedicação e a preocupação que Paulo tinha em levar as pessoas a conhecerem quem era Jesus. Fica aqui mais um ponto para a nossa meditação, né? Que nos diz respeito à evangelização. Como esse homem evangelizou. E eu fico imaginando esse homem em um contexto com tanta tecnologia, como a que eu estou falando com você agora, sendo um instrumento de Deus nos nossos dias de hoje, onde nós temos aviões, carros, recursos, templos com ar-condicionado, aconchego, conforto. Esse homem que não tinha nada disso, levava o Evangelho a sério e não media esforço para que a palavra de Deus fosse anunciada e levada à frente. Avançando um pouco mais, porque, como já disse, o tempo é pequeno, a gente cai lá dentro do tópico 1. Tópico 1. O tópico 1, o autor ele vai nos mostrar como era a visão, logo no começo, a visão da igreja, a igreja primitiva. Como era a visão das pessoas que começaram aquele trabalho? E essa visão era limitada. Essa visão ela não tinha como foco o mundo, não tinha como foco ampliar os horizontes. Era uma visão limitada, pequena e, infelizmente, egoísta. Porque se tinha a ideia de que o Evangelho era privilégio de um grupo, judeus, e de que outros grupos não tinham esse privilégio, nem eram merecedores desse Evangelho. Por isso é interessante a gente pensar que Paulo vai ser o instrumento de Deus para alavancar uma mudança muito grande na vida, na mente das pessoas, principalmente pessoas que estavam diretamente ligadas à igreja, pessoas que estavam liderando, pessoas que eram chefes no que diz respeito ao ensinamento. Então, Paulo ele vai ser essa alavanca para mostrar que a visão precisava ser ilimitada, não fosse pequena, mas fosse grande, e que ela não fosse egoísta, mas ela fosse uma visão que levasse aos outros o benefício que eles estavam recebendo e tendo
no nosso caso aqui, Jesus. O Evangelho deveria ser para todos e não para um grupo específico. Mas, na verdade, nós sabemos, né, que o Evangelho da cruz, Jesus morto na cruz, ressuscitado, ele tinha como objetivo a universalidade. Ele tinha como objetivo que todos fossem alcançados por Jesus Cristo. Muito bem. Então, o tópico 1 vai praticamente trabalhar essa ideia, essa linha de pensamento, onde Paulo é o motor, é a alavanca para levar as pessoas a se conscientizarem de que, independente de judeus, gentios, outros povos, todos que aceitassem Jesus seriam beneficiados pela sua graça, pelo seu amor. Tópico 2. A gente avança no tópico 2, onde diz o seguinte: o Evangelho é para todos. Tópico 2, né? Já comentamos sobre isso aí, apenas querendo dar algumas informações que talvez você não lembre. O Evangelho é para todos. Então, como nós já comentamos no início, nesse tópico 1, existia essa ideia de que os gentios eram pessoas excluídas da graça. Quem eram os gentios, né? Quem eram os gentios? Os gentios eram povos que não eram judeus. Gentios eram povos que não eram judeus. Um judeu, por exemplo, não devia se casar com um gentio. Não havia essa amizade, não havia esse respeito, né? Eles se viam como povos diferentes, tinham privilégios diferentes, tinham deveres diferentes, uma religião. O Deus deles era para eles só, o judeu pensava, não era um Deus que alcançariam, eles não eram merecedores, melhor dizendo, né? Os gentios não eram merecedores do Deus que o povo judeu acreditava. Então, os gentios eram essas pessoas que não eram judeus, tinham várias regras, né? Os judeus discriminavam os gentios eram olhados com um olhar diferente, era um povo bem complicado de se lidar, né? Havia essa dificuldade de relacionamento entre ambos. Os gentios podiam conviver com os judeus? Sim, podiam viver com os judeus. Porém, inclusive faziam negócios, trabalhavam juntos, mas algumas restrições eram exigidas, né? Lá em Levítico, por exemplo, Levítico 19, 33 e 34, a Bíblia vai nos mostrar que um gentio não tinha o mesmo estatuto que um judeu, né? Não podia casar com um judeu, nem entrar no templo. Se um gentio se convertesse ao judaísmo e fosse circuncidado, ficaria mais integrado na comunidade e seus bisnetos seriam considerados judeus de pleno direito. Deuteronômio 23, 7 e 8. Então a gente percebe aí que existia uma dificuldade, né? E esse tópico 2 ele vai trabalhar essa ideia. O Evangelho é para todos. Ou seja, o Evangelho não é só para os judeus, o Evangelho não é só para os gentios, o Evangelho é para todos. A universalidade, que diz o tema da lição, a lição 2 de hoje, a universalidade da obra de Cristo. A obra de Cristo foi a cruz, foi ter vindo para nos salvar, deu o seu sangue, a sua vida para nos salvar. A obra de Cristo foi perfeita. A obra de Cristo foi sensacional. E ela nos garantiu essa universalidade, ela nos garantiu esse direito, onde brasileiros, portugueses, ingleses, chineses, japoneses, onde o mundo tem esse privilégio e esse direito de ser chamado filho de Deus. Muito bem, então vamos avançando para o tópico 3. O tópico 3 vai nos ajudar também a avançar um pouquinho mais, que diz o seguinte: a universalidade, sim. Universalismo, não. Então, o Evangelho é para todos? Claro que sim. Mas todos serão salvos? Claro que não. Claro que não. Então, esse tópico vai tentar ajudar a gente a entender claramente isso aí.
Tenho certeza que você já entende isso, mas existem muitas pessoas que têm dificuldade com isso e utilizam, inclusive, os escritos paulinos, os escritos de Paulo, para defender de que todos serão salvos. A obra de Cristo na cruz foi completa e não há nenhuma razão para que alguém pereça. Então isso é uma heresia muito grande e a Bíblia combate isso e Paulo não está afirmando isso, muito pelo contrário. Se você desmuçar um pouquinho as cartas de Paulo, alguns textos de Paulo, você vai perceber claramente o que Paulo pensa e como ele ensina. Inclusive separamos aqui um texto de 2 Timóteo, se você puder abrir aí, por gentileza, 2 Timóteo capítulo 2, verso 4. 2 Timóteo 2, verso 4, que diz o seguinte, na minha versão aqui: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Eu vou ler um versículo antes, tá joia? Para ficar mais fácil de compreender o 4, versículo 3. Por isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, vírgula, que quer que todos os homens se salvem. Eu não sei como está na sua versão, mas interessante esse comecinho. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, Paulo é muito claro em nos mostrar o desejo do coração de Jesus, o desejo do coração de Deus. Deus quer que todos os homens se salvem, Ele quer isso. Ele deseja isso. Mas esse universalismo ensina que todos, independente de aceitar ou não aceitar Jesus, independente de reconhecer o sacrifício ou não, serão alcançados pelo ato de Jesus. Mas não é bem assim. Paulo vai defender isso de maneira muito clara. O desejo dele é que todos se salvem. Porém, para que haja esse processo, a gente sabe perfeitamente que é necessário que haja o arrependimento, a confissão de pecados, se voltar para Deus, buscar a Deus e assim por diante. Então o tópico 3 ele vai trabalhar essa ideia, onde existe essa linha teológica, essa que podemos dizer assim, né, essa linha de pensamento, onde algumas pessoas acreditam que a salvação não está ligada diretamente ao que Cristo fez na cruz. Ora, se não está ligada diretamente ao que Cristo fez na cruz, qual é a importância de Cristo ter morrido por nós na cruz do Calvário? Seria nenhuma. Mas temos a ciência, e Paulo vai nos mostrar isso de maneira bem clara, de que o que Cristo fez na cruz do Calvário nos dá a condição, caso o homem queira, compreenda e queira e aceite, de estar voltando-se para Deus, religando-se com Deus e tendo comunhão com o seu Criador. O universalismo, então, como nós já falamos, ele ensina isso, que todos serão salvos, independente de crerem ou não, independente daquilo que estão vivenciando ou não. Então o tópico 3 vai praticamente trabalhar essa ideia, onde o autor ele vai nos mostrar alguns textos muito interessantes, são vários textos aí que você pode acompanhar em casa, e esses textos irão nos ajudar a entender melhor e a fugir dessa linha de pensamento. Uma linha de pensamento muito difundida em alguns meios. E essa linha de pensamento tem como objetivo levar as pessoas a esquecerem ou negligenciarem tudo aquilo que um dia Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Com certeza uma artimanha, né, do nosso inimigo para levar as pessoas a não valorizarem, a não se preocuparem, a não desejarem estarem próximos de Jesus, crendo, tendo a certeza de que após a morte estarão com Ele eternamente nos céus, em nome de Jesus. Muito bem, e a gente caminha então para o final. A gente caminha para o final da lição 2, lá para pensar e agir. Eu queria ler um pouquinho com você esse finalzinho, não sei se você está com a sua revista aí, ou no celular, ou impressa de alguma maneira em suas mãos aí, mas eu queria ler um pouquinho aí para pensar e agir com você, tem algumas coisas interessantes. Diz assim, logo no comecinho, para pensar e agir. O Evangelho acabou com as barreiras humanas.
declarando que todos são iguais. Todos são iguais. Uma verdade que não tem discussão. Tanto como pecadores, como objeto da graça de Deus. Por isso, a parede de separação entre judeus e gentios, porque existia essa parede, e graças a Deus, repito, já falei, né? Mas graças a Deus, Paulo foi um instrumento de Deus, uma alavanca de Deus, para mudar esse pensamento, como as pessoas entendiam, até mesmo na época, né? Como as pessoas entendiam que funcionava a coisa. Paulo foi esse instrumento. Essa separação entre judeus e gentios foi derrubada. Aí vem trazendo a referência, Efésios 2,14. Não há mérito e ninguém é melhor que ninguém. A salvação é obra da graça. Meu irmão, a obra de Jesus, que temos o privilégio hoje de compartilhar com as pessoas, foi uma obra fantástica. A obra da graça. Somos salvos pela graça de Deus. E isso é algo maravilhoso. Isso é algo que nos leva a refletir, a pensar sobre o privilégio que temos de celebrar, de comemorar esse Jesus. Na semana passada aí tivemos a Páscoa, né? Onde nós celebramos, relembramos a ressurreição de Cristo. E isso é um privilégio para nós, povo de Deus, e pode ser um privilégio para você que porventura nos ouve e de repente ainda não teve uma experiência com Jesus, né? Nosso convite é que você converse com Ele, fale com Ele, tenha essa experiência pessoal com Ele, tenha ciência de que Ele te ama, que é o melhor para você e se preocupa com você. Tenha ciência disso. E continuando aqui no ponto 2, do finalzinho do último tópico para pensar e agir, a universalidade do Evangelho significa que só há salvação pela graça e por meio da fé em Jesus. Não há outro caminho. A salvação é pela fé, pela graça, por meio de Jesus. Infelizmente, podemos ouvir por aí várias outras maneiras, formas, mas a Bíblia e o apóstolo Paulo é claro, é pela graça, é por Jesus. Glória a Deus por isso. E ele continua dizendo, ninguém pode ser salvo a não ser por Cristo. A igreja de Jesus precisa de visão evangelística e missionária. Ninguém é salvo por ser bom, mas somente por Jesus. Por Jesus. A famosa frase que nós ouvimos tanto aí, né? Eu sou uma pessoa boa, não prejudico, não faço mal a ninguém, pago minhas dívidas. Ouvimos muito isso das pessoas, né? Se agarrando nessa obrigação do ser humano, nessa condição básica do ser humano. E por isso eu não vou ser condenado a nenhuma coisa ruim. Mas a verdade é, irmãos, que se não aceitarmos a Jesus, não reconhecermos esse sacrifício feito por nós na cruz do Calvário, não há bondade, não há obrigação básica que nos levará ao céu. Não há. E as pessoas têm deixado as oportunidades passarem. E para a gente terminar, me faz lembrar muito uma famosa história, né? Uma história não, uma pequena parábola onde a pessoa conta o seguinte. Certa vez algumas pessoas foram fazer uma viagem em um avião. E quando entraram no avião, elas sentaram, colocaram os cintos e se prepararam para o avião então decolar. E quando o avião estava embicado na pista, o piloto estava preparando as turbinas para poder jogar o avião para o alto. Ele disse o seguinte, olha, constatei aqui que há uma possibilidade de 20% desse avião cair quando nós estivermos atravessando o Oceano Atlântico. E 80% de chance de chegarmos ao nosso destino final. Portanto, eu quero perguntar a vocês, senhores passageiros, quantos de vocês querem descer do avião e não prosseguirmos a viagem? O que você acha que aqueles passageiros decidiram? Com certeza, todos desceram, todos rapidamente saíram daquele avião. Porque aqueles 20%, apenas 20% de chance daquele avião cair,
era o suficiente para levarem aqueles passageiros a não correrem esse risco. Pois é, na nossa vida espiritual, muitas das vezes nós arriscamos por muito mais porcentagem. Ouvimos a explicação da palavra, ouvimos as mensagens dos rádios, nas televisões, nas igrejas, ouvimos que Jesus vai voltar, ouvimos que Jesus um dia vai buscar a sua igreja, lemos na Bíblia isso, mas nem sempre nós acreditamos, porque não valorizamos, não nos preocupamos com as consequências disso. Aquelas pessoas naquele avião sabiam que se aqueles 20% acontecesse, elas iriam morrer. Mas hoje, muitas vezes, nós temos o privilégio, ouvimos a palavra e não nos preocupamos, porque achamos que nada vai acontecer. Deus nos abençoe a nossa classe, a união de adultos. Estou com saudade dos irmãos. Deus nos ajude nessa caminhada e, se Deus quiser, o mais rápido possível, nós estaremos juntos lá em sala de aula, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.